precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridas amigas, estamos com duas amigas já aqui, Débora Rô, Patrícia de Cássio Campos, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a todos aqueles que chegaram para estudar conosco, Joana de Ângeles, refletir com essa benfeitora amiga, né, que vem nos trazendo elementos para nós vivermos bem a nossa vida aqui enquanto encarnados, né? Então, é um grande prazer nós estarmos aqui nessa tarde de domingo, compartilhando com vocês as nossas reflexões. Olá, Glória, seja bem-vinda, Andréa Calvano, e todos aqueles que chegarem, né? Joana recebe com muita alegria para esse nosso estudo, hoje iniciando um novo capítulo, né? Mas antes, nós vamos preparar os nossos corações, não é isso? Então, nós separamos aqui uma página do livro Vida Feliz, que fala mais ou menos, né, dentro do nosso tema de hoje, que é a posse. Então, Joana de Ângeles vem falando assim para nós, a mensagem 61. A tua posse em relação aos bens terrenos é relativa. Num mundo transitório no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transferirem para outros. Os únicos bens de duração permanente são os recursos dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho de Jesus, né? A acumular os tesouros no céu. Então, hoje nós vamos estar conversando sobre esse tema tão importante para nós, né? Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, esse querido amigo de todas as horas, que nos envolva na sua luz, que envolva todos os nossos companheiros que estão aqui na nossa sala, estudando conosco, aqueles outros que vão assistir o vídeo depois e todos os que futuramente terão esse material e outros do Espiritismo.net para esclarecer as suas almas, que todos possam receber a tua paz, Senhor, a tua bondade, a tua compaixão, nas nossas palavras, envolvidas com muito carinho, endereçadas a cada companheiro, a cada coração. Obrigada, Jesus, mais uma vez, pela oportunidade abençoada de estarmos refletindo sobre o teu Evangelho. Obrigada e que possamos desde já estarmos todos em trabalho. Graças a Deus. Então, graças a Deus, estamos aqui. Nós queremos dizer que hoje nós não temos o Lúcio Flávio aqui fazendo companhia conosco, geralmente ele está aqui nos bastidores, né? E hoje ele está numa outra atividade, nos mandou um recadinho dizendo que não ia, muito atencioso, né? Não ia poder estar conosco, e desejando um bom trabalho, e nós também desejando a ele um bom trabalho. Então, vamos lá, no nosso capítulo de hoje, que Glorita está também no Facebook, né?
E bem-vindo todos vocês que adentrarem aí também por essa plataforma, né, do Facebook, que geralmente maior quantidade de pessoas é aqui no YouTube, mas que todos recebam, né, o nosso agradecimento pela presença. Então, como dizíamos, né, nós vamos iniciar esse capítulo 14, que hoje nós vamos falar das posses, Jesus e posses. E nós estamos quase chegando, né, no final do livro, são 20 capítulos, nós estamos no 14, então falta bem pouquinho. E deixamos aqui o recadinho, né, de sempre, que aqueles que não conhecem ou querem conhecer os capítulos anteriores, querem estudar conosco, está lá na nossa playlist do canal Espiritismo Net e pode ser encontrado, né, como outros estudos que são colocados lá com muito carinho para que todos nós possamos nos esclarecer, trazendo conhecimento, que o conhecimento é a base, né, para nós trabalharmos a nossa educação moral. Então, não percam aqueles que não conhecem, né? E então, Joana vem hoje nos falar da posse, nos mostrando como que Jesus agia diante da posse. E acredito que temos muito para refletir, né? Porque a posse é algo muito próprio de todos nós encarnados, né? É uma situação que todos nós enfrentamos enquanto encarnados. E se nós não cuidarmos atentamente, nós poderemos levar esse conflito para o mundo espiritual, né? Joana fala nisso na lição de abertura, né? Que nós trouxemos. E isso certamente vai perturbar bastante o nosso psiquismo, né? Porque a gente vê quantos espíritos que vêm nas mesas mediúnicas dar a sua comunicação, trazer a sua história, a sua dor, porque estão apegados, né, às posses, aos tesouros que tinham enquanto encarnados e continuaram a deter esses tesouros, esses bens, né, e hoje sofrem no mundo espiritual. Então, nós não queremos levar essa dor, né, esse conflito para o lado de lá. Então, vamos nos preparar. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês respondam se quiser, mas vamos ver qual vai ser a resposta. Será que algum de nós aqui, vou me incluir também, né? Somos apegados? Você se considera uma pessoa apegada? Né? Boa tarde, Evangelina Serpa. Angelina. Então, se vocês responderem que não, eu acho que vocês não estão falando a verdade. Concordam? Por quê? Porque todos nós somos apegados, todos nós temos os nossos apegos, mesmo que não seja às posses, né, Débora? Mesmo que não seja o dinheiro, que às vezes não somos detentores daquela fortuna, né, daquele bem, né, monetário, mas quantas coisas nós somos apegados, né? As quinquilharias, aos objetos que alguém nos dá, a coisas que nós vamos tendo um apego àquilo, né? Certa vez nós preparávamos o estudo e lembramos que certa vez uma amiga nos contou que uma pessoa estava aos animais, não é, Débora? E aí uma pessoa estava se separando, né? Então ela aos livros, olha aí quanta coisa. Então ela falou assim: bom, desse casamento eu não quero nada, eu só quero a minha caneca e o meu cobertor. Mais nada eu quero. Olha aí que coisa. A caneca, uma simples caneca e um cobertor. E aí nós ficamos pensando, né? E depois essa mesma amiga comentava conosco que de vez em quando ela perguntava a essa moça, né? E aí, como é que está a caneca? Como é que está o cobertor? Né? E ela fala, do mesmo jeito, usando sempre quando eu estou precisando do aconchego,
precisando de encontrar comigo mesmo, eu me enrolo no cobertor, faço um chá e fico ali naquele aconchego, né? Naquele acolhimento. Olha aí, isso não é um tipo de apego? Então, a gente tem apego, não adianta nós falarmos que não temos, né? É um objeto que alguém nos deu de lembrança, que a gente guarda com muito carinho, né? É algum objeto que nós compramos e nós gostamos muito. O computador, né? Os nossos estudos, né, Glória? Que guardamos lá no computador, os nossos livros, os nossos livros, conforme a Débora falou aqui, né? É isso mesmo. Então a gente não pode falar, eu não sou apegada. Somos sim, porque e sem falar nos nossos amigos, nos nossos entes queridos, quantas pessoas, né? Nós vemos falar assim: se minha mãe morrer, eu perco o chão, ou se meu filho morrer, eu morro junto, né? Então a gente tem esses apegos, né? Às pessoas, aos animais, conforme a Débora colocou aqui, aos livros que ela também colocou, a Glorinha está colocando. Eu confesso que eu tenho apego aos meus livros. Confesso que eu tenho apego aos meus livros, né? Aos livros, aos estudos, aos nossos, aquilo que a gente já desenvolveu, coisas que, né? Arquivos que nós guardamos com carinho para uma próxima vez. Tudo isso está dentro daquela situação do apego, né? Tudo aquilo que nos prende. Enfim, então, então a nossa conversa hoje vai ser sobre as posses. E a Joana de Ângeles, né, vem logo, né, falando, né, assim, muito sério conosco, dizendo que o apego aos bens materiais torna-se uma jaula, olha só, nos aprisiona. Aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir, ou seja, em vez da gente pensar que estamos tendo, que estamos possuindo, nós estamos sendo possuídos por aquele bem, né? Aquela coisa aquele objeto, né? Que nós pensamos não conseguir viver sem, né? E a Glorinha está falando. Livros com anotações mesmo despencando, não trocamos. Olha, com certeza, é aquele que a gente guarda com carinho, né? Ficamos com as folhas nas mãos, mas não desapegamos. É isso, né? Então, aquele livro, no caso, né, Glória, a gente não pode dar, não pode, de certa forma, a gente retém, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E quando a gente desencarnar, como é que vai ficar essas coisas, né? Então, isso é uma coisa muito séria. A Glorinha também deixou a gente aqui sorrindo, porque ela colocou esse comentário bem engraçado, mas verdadeiro, né? Então, é isso mesmo. Todo espírita, a Débora está dizendo, tem apego aos estudos e aos livros, com certeza. A agenda antiga, a agenda do ano passado, que a gente não desfaz, porque ali tem anotado a porção de coisas, né, que foram. É um caso sério mesmo, gente, é um caso sério. Mas vamos ao nosso estudo, né? Então, ela vem falando, né, sobre essas questões que nós precisamos ter o cuidado com esses bens materiais, esses objetos, essas coisas que nos pertencem e que podem se tornar uma jaula quando nós estamos distraídos. Então, passamos a pertencer àquilo, não é? Então, ela diz que causa sentimentos aí que são perniciosos ao nosso psiquismo, né? Então, ela diz que causa aflição, por quê? Pelo medo de perder aquilo que acumula, pela ânsia de aumentar o volume, né, dos recursos, isso em relação àquele que gosta de guardar dinheiro, por exemplo, né, de comprar imóveis, né, que vai lhe render
em uma série de circunstâncias, né, que nós vamos vendo que tem o apego, que é perigoso, pode nos tornarmos escravos daquilo, né, pode se tornar uma prisão para nós. Então, o apego, ela diz que o apego pode nos escravizar. Por quê? Porque passamos, como ela disse, a pertencer àquilo que supomos, né, que nos pertence, mas, na verdade, nós estamos aprisionados. E daí gera os sofrimentos de ordem emocional, sentimentos e emoções que nos deixam o quê? Ansiosos, com medo de perder, né? Medo de perder, medo de não conseguir, né? É, não conseguir mais, não, então guardamos, né? É o medo de perder, medo de ter que deixá-los na iminência da morte, porque um dia nós vamos deixar, né? Todos nós vamos desencarnar. E a gente sabe que caixão não tem gaveta, né? E o espírito desencarna e ele vai sozinho, porque a única coisa que leva são os bens dos sentimentos, né? Que Joana nos disse na lição de abertura. E aí nós ficamos ansiosos pela tendência daquele que acumula, quer aumentar, quer, né, o volume dos seus recursos. Então, a ansiedade é gerada. Por exemplo, se nós temos recursos dos bens, né, a nossa tendência é sempre procurar duplicar, multiplicar aqueles bens em função do nosso bem-estar, em função aqui na Terra nós sabemos que esses recursos, né, infelizmente, quem tem mais recursos, mais riquezas, mais bens, é sempre mais respeitado, né? Vocês já observaram isso, né? É sempre mais bajulado, é valorizado pelos bens que tem, né? Fulano é rico, fulano possui, né? Inúmeros imóveis, né? Sempre é citado esses bens quando nos referimos ou ouvimos nos referir àqueles, né? Aquelas pessoas que têm. E isso mexe muito com o nosso orgulho, né? Porque, de certa forma, isso nos dá uma certa segurança, né? Mas nos torna também muito frágeis diante de situações, às vezes, situações simples, né? Mas por quê? Porque nós temos medo de perder, medo de ficarmos vulneráveis. Então, Joana vem nos advertir. E Allan Kardec fala muito bem sobre isso lá no capítulo 14, lá no capítulo 16, no item 14, ele nos diz que o apego às posses destrói as faculdades de amar. E é mais ou menos isso que Joana vem dizer aqui para nós, né? Porque nos enfraquece os nossos sentimentos, nos torna um pouco embrutecidos, né? E ele diz também lá no Evangelho que quando os cofres, né, estão cheios, o nosso coração está vazio. Sempre há um vazio em vossos corações, né? Kardec nos fala isso. E isso é verdade. A gente sabe que quantas pessoas que já vou ver o que vocês estão escrevendo aí, tá? Quantas pessoas nós vemos que não faltam nada na vida daquela pessoa, né? Ele viaja o mundo a hora que quer, ele participa de festas constantemente, roupas caríssimas, joias, mansões aqui, mansões em outro país, né, para quando viajar ficar bem instalado, empregados e todo tipo de futilidade, de divertimento. E quantas pessoas, tendo tudo isso, se sentem infelizes, né? Então, aí é que é o perigo, porque esses bens, essas posses, essas situações que aparentemente nos trazem bem-estar,
não preenche o vazio interior que nós podemos estar, né, indo em direção a ele. Então, a vida parece que perde o sentido, né? A vida parece que não tem significado, não tem sabor. Então, essa criatura infeliz se perde de si mesmo, né? Então, isso é que é o perigo. Por isso que Joana de Ângeles vem nos trazendo esses conceitos sobre o apego. E não é só ela, tantos espíritos que vêm nos advertir, né? E vamos ver aqui que tem alguma coisa. A Débora está falando. Tenho notado que quanto mais rico materialmente, mais vazio. Verdade, verdade. Quanto mais rico a pessoa se torna, se ela for invigilante, for distraída, viver em função desses bens que giram ali em torno de si próprios, né, para dar, às vezes, uma postura melhor diante da sociedade, porque isso faz com que nós sintamos, né, valorizados, né, porque, na verdade, mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Nós somos assim ainda, né? Nós temos o orgulho exacerbado. Então, daí o vazio existencial. E quantos, Débora, saem da vida por sentirem infelizes nesse momento, né? Então, é uma coisa muito séria que nós precisamos de pensar, né? Oi, Lina, boa tarde. Estava sentindo falta de você. Angelina Serpa fala, também só livros escritos no dia a dia, que ela diz aqui. Verdade. A Glória falou assim antes. Verdade. Tenho e já vi um palestrante fazendo um estudo com páginas soltas do livro bem velhinho. Eu já fiz também. Porque, às vezes, o evangelho, aquela edição que a gente gosta, né? Já foi marcado, e aí você compra o novo, você prefere o velhinho, né? Que está mais ali, né? A sua cara. Enfim. Bom, gente, vamos prosseguir aqui. Então, mudando aqui o nosso slide, né? A Joana continua. Desvaria, né? Aquele que está envolvido pelas posses, desvaria. Quer dizer, sai do seu normal, né? Viaja, ele está iludido, porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que a não impedem de enfermar-se, neurotizar-se, padecer de solidão e morrer como todas as demais, né? E é isso que a gente estava falando, né? A criatura que muitas vezes por aquilo que possui é admirada, é elogiada, né? Ela é destacada. Quantas vezes ela se sente dessa forma, né? Intoxicada com esse orgulho, com essa prepotência, e que se crê mesmo merecedora de atenções, e isso faz o quê? Traz enfermidade ao espírito, neurotiza essa pessoa e faz com que ela padeça de solidão, né? Conforme nós estávamos falando. Então, ela está tão intoxicada de si mesma, do egoísmo que centraliza nela mesma, do orgulho, da prepotência que faz com que ela se sinta ali importante, o centro do universo. Isso leva a criatura a sair da sua rota, a enfermar o espírito, né? E aí é o perigo também de um vazio existencial, porque é um vazio, né? Perde o endereço de si mesma, não vê objetivos na vida. E daí, quantos a gente vê partindo, por exemplo, para as drogas, né? Filhos de pessoas, às vezes, de pais que têm todas as condições, né, para que estude nos melhores colégios, que tenha uma vida admirável. No entanto, se voltam para as drogas, se tornam vítimas de si mesmas. Por quê?
porque perdeu o endereço de si mesmo, perdeu o objetivo da vida. Então, a solidão muito dolorosa. E daí a fuga, né? A vontade de sair, a vontade de fugir para se livrar daquelas algemas. Então, Joana vem dizendo para nós que essa postura diante da vida enrijece os sentimentos. A posse enrijece os nossos sentimentos. Então, ela diz que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão, da caridade, olvidando-se dos outros para pensar em si mesmo. Então, aquele que pensa, que detém o poder, o dinheiro, né, os bens, que vive em função de agradar a si mesmo com aquilo que ele possa oferecer como, entre aspas, bem-estar, ele perde a tônica da solidariedade, ele não está se importando com o outro, ele se embrutece, né? Porque a gente sabe que sem nós olharmos o outro, nós não conseguimos evoluir, amadurecermos como espírito que somos. Então, essa pessoa, né, agindo dessa forma, faz supor que nasceu para ser servido. Quantas pessoas, né, que são mesquinhas, que vivem, né, nessa ilusão de que tudo, a fortuna, o bem-estar, as posses é dela. E, na verdade, a gente sabe que nós somos aqueles usufrutuários, né? Somos administradores, como diz Paulo, né? Dá conta da tua administração. Emmanuel também nos fala. O que mais que nós temos aqui? A Lina está dizendo que perdeu o link? Ora, qual estudo, Lina? Não entendi. Fala para nós aí depois. Enfim, vamos continuando aqui, Lina. Nós estamos falando hoje sobre a posse, né? O capítulo 14 de Jesus e a atualidade, e vamos estar interagindo aí para enriquecer o nosso estudo, né? Empoderamento exterior. Débora está dizendo aqui, que triste, né, Glória? Eu perdi aqui o que você comentou. Enfim, depois, se você quiser, coloca de novo, aí que a gente, acho que subiu aí, eu não estou vendo. Enfim, vamos nós. Então, o possuidor que não se interessa por repartir, que ela estava falando aqui no anterior, né, que enrijece os sentimentos, que aquele que se manifesta dessa forma pensa, né, que nasceu para ser servido, né? Então, perde o objetivo da encarnação, né? Porque está tão envolvido nas situações que pode favorecer a ele mesmo, que pode lhe proporcionar um bem-estar, mas ele, na verdade, é um solitário, né? Na verdade, ele se sente sozinho, abandonado, porque não tem esse espírito de serviço, né? Que a gente sabe que é o que nos preenche, né? Ser útil às pessoas, estarmos compartilhando com alguém aquilo que nós temos, ajudando alguém. Como é bom nós oferecermos algo às pessoas e saber que aquilo vai estar proporcionando a ela uma alegria, né? Uma oportunidade de nós ajudarmos, né? De nós fazermos algo. E aí a gente lembra daquele encontro de Jesus com o samaritano, né? Que passa ali aquele homem religioso que não deu atenção, né? O outro também não deu, e aquele que ninguém esperava que ele fosse olhar para o companheiro é aquele que socorre. E a resposta que Jesus dá àquele homem, né, poderoso ali, que procura ele para saber quem era o próximo,
ele entende, né, que o próximo é aquele que agiu com compaixão, que agiu com solidariedade, que fez a caridade, né? Que a caridade ela precisa de ser sentida. A caridade de dar coisas não é a caridade real, né? A caridade ela tem que ser sentida e nos traz uma alegria muito grande quando nós podemos ter essa oportunidade, né? A Glória está dizendo que a pandemia abriu oportunidade de nos desapegarmos de coisas, até do medo de ficar doente e sair em busca de ajudar o outro, como vimos em depoimentos. Pois é, eu também sinto isso, sabe, Glória? Nesse período, nós pudemos ver a dificuldade alheia mais próxima. Nós vemos aí, né, a fome, as pessoas que passam fome, porque nós não passamos, nós não sabemos o que é sentir fome, né? O que é passar fome, sentir vontade de comer, todos nós temos, mas passar fome, passar necessidade, passar situações mesmo onde nada temos para oferecer a um filhinho, né, a uma criança, é muito triste. E a pandemia nos mostrou isso, pessoas que vivem com numa situação de penúria, né? Então, eu acho que até nos sentimos enriquecidos, porque pudemos ver esse lado, fome, frio, né? Que a gente vê, e antes da pandemia existia, é claro, mas agora aí a gente percebe que as notícias, por exemplo, né, dizem a fome está aumentando, mas ela já existia, porque nós não tínhamos olhos de ver. Então, com a pandemia, veio tirar o véu, né, para a gente ver como nós somos ricos, como nós podemos ajudar as pessoas. Então, é isso que nós devemos, né, de estar pensando, refletindo, amadurecendo os nossos sentimentos. Isso mesmo. A Glória ainda coloca aqui que um grupo de pessoas em São Paulo fez esse caminho na direção dos irmãos em condição de rua e firmaram o grupo que até hoje trabalha com os mais carentes. Sim, e aconteceu vários grupos sendo organizados, né, Glória, para fazer esse trabalho que houve uma época aí que, não sei se vocês lembram, estava proibido de levar as sopas, levar, né? E agora, com todo esse movimento de escassez, né, as notícias, as informações, pudemos voltar às ruas novamente, levando a nossa ajuda, né? Isso mesmo. E a Glória ainda coloca aqui, né, que se não formos acolher na rua, podemos acolher na família. Muitos de nós temos aqueles parentes mais próximos que são carentes, né, Glória? Então, Jesus mostrou isso naquele encontro, mostrando para nós que a carência, às vezes, está no irmão da nossa família, que perdeu o emprego, que tem os seus filhos pequenos ainda, que não consegue comprar o material escolar. Então, são oportunidades que nos fazem poder oferecer nosso óbolo, né? E com muita alegria e muita gratidão a Deus por poder fazer isso, né? Então, o possuidor não se interessa por repartir. Então, aquele que está ali centrado em si mesmo, centrado em acumular, centrado em estar, às vezes, juntando dinheiro para uma viagem, tudo bem, é ótimo viajar, né? Mas nós podemos estar vendo quais são as prioridades ao nosso redor, sem fechar os olhos, sem sermos indiferentes, né? E essas oportunidades são abençoadas para nós mesmos. Então, ela diz, né, que aquele que age assim é escravo, que mais se envilece, mais se embrutece, mais se avilta, porque ele, quanto mais se prende às posses, mais ele se torna escravo. Então, agora, nesse segundo momento, a Joana de Ângeles vem agora nos aconselhando, né, sobre tudo isso que a gente sabe que é verdadeiro, mas ela nos lembrando, né, que o rico verdadeiro é todo aquele que doa.
aquele que espalha os recursos, que multiplica, né, que faz com que aquele bem, né, mesmo que seja por exemplo, um agasalho, né? Tinha aí uma campanha há poucos, nessa pandemia foi evidenciada novamente, da gente colocar no nosso carro uma bolsa com agasalho, com um cobertor, né? E ir oferecendo às pessoas que precisam, aquela pessoa que está, às vezes, jogada na calçada, né? Então, é uma coisa assim, aparentemente pequena, uma ajuda pequena, mas que naquele momento do frio, naquele momento que aquele companheiro está ali sofrendo a dor do frio, porque o frio dói, o frio mata, então ele pode ter a oportunidade de fazer o bem naquele instante, né? Então ela diz, né, que recursos se multiplicam, né, aí nessas condições, podem ser multiplicados, né, em diversas mãos em benefício de todos, né? E o verdadeiro rico é aquele que investe, por exemplo, em prol da sociedade, como ela fala aqui, o investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia, né, a sua área de realização. Então, é aquele industrial, por exemplo, que promove empregos, que amplia recursos para os seus empregados, oferecendo ali benefícios possíveis àquelas famílias, né, que vão melhorando de vida, vão conseguindo ter uma vida digna, uma vida que possa oferecer aos filhos, né, o material escolar com dignidade, a roupa, a alimentação, tudo de maneira justa, equitativa. Então, é esse companheiro que multiplica as suas condições a favor daqueles que prestam serviço para eles, também é uma pessoa abençoada, né? E quantos industriais agem assim, né? E aquela cidade, aquele bairro, às vezes uma cidade pequenininha do interior melhora porque uma determinada indústria veio ali, implantou a sua estrutura e favorece todos aqueles, né? Então, isso é um bem maior, que é oferecido não só à pessoa, né, mas à sociedade, no modo geral. Então, esse é um bom administrador. Então, Joana vem dizendo, sabe que nesse caso, né, agindo assim, ela diz que este sabe que é mordomo transitório e não dono permanente, devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhe são confiados. Olha que beleza. Aquele que age assim é um mordomo, ele toma conta, ele administra, mas ele sabe que é transitório, ele sabe que é passageiro, porque enquanto nós estamos aqui, vai nos servir. Quando nós formos para o mundo espiritual, aquilo vai passar para outras mãos, não é? Então ela diz: verdadeiramente o homem nada possui, né? Nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. Chega, usa e passa, né? O nosso corpo, ele é maravilhoso, perfeito, enquanto nós estamos aqui. Depois ele vai ser entregue aos micro-organismos que vão ali se transformar em alimento, em nutrientes para outros, né? Outras vidas que estão na Terra. É a realidade, né? Por isso a vida é o início da vida, né? A morte é o início da vida. Então, a descoberta de tal realidade harmoniza o ser, né, interiormente, nos harmoniza. E como tudo quanto é temporário, diz Joana, em trânsito para o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização. Então, é isso que nós estamos fadados, esse é o nosso objetivo. Saber que tudo isso que nós temos aqui para o nosso uso, a caneca que nós gostamos, o cobertor que nós gostamos, né? Os livros que nós usufruímos, os estudos que nós fazemos, que nós criamos, que nós desenvolvemos, como dissemos aí no início, em tom de brincadeira, né?
os animais que são nossos, os nossos amigos, nossos parentes, enfim, tudo é uso enquanto estamos aqui, mas vamos deixar, né? Não são nossos, eles estão conosco no momento, mas depois nós vamos passar para as outras mãos. Os nossos amigos vão continuar a sua caminhada, os nossos pais também, os nossos filhos, porque são espíritos que, como nós, estão em evolução. Então, Joana diz, no século, desfruta, mas não retém. Isso é um grande conselho. Desfruta, vamos desfrutar, vamos usufruir, mas não vamos reter, porque na vida permanece, mas não abusa. Na vida permanece, mas não abusa. Então, essa é a grande sabedoria, né? Nós sabermos usar, sabermos desfrutar, tirar proveito para nós em função de nós mesmos e dos outros, mas não é nosso. Foi nos dado para nós utilizarmos desses valores, desses bens, mas não é nosso. Não vamos abusar. Então, deixa eu ver o que tem aqui. Bom, acho que Lina fala, muitos foram os necessitados durante a pandemia, irmãos de doutrina, músicos principalmente, né, Lina? Que não tinham como ganhar através do seu trabalho, artistas em geral, tivemos que auxiliar sem distinção. Só agora estão começando a se equilibrar. Muito, muito, concordo com você. O estaleiro de Angra teve seu quadro diminuído para 1.000 pessoas apenas. Agora está tomando fôlego, deixa eu botar aqui. Agora está tomando fôlego e aumenta o seu pessoal para 4.000 e todo o seu entorno também, com o comércio e os ambulantes felizes. Que bom, né? Que bom que estamos já chegando num equilíbrio, as coisas estão aos pouquinhos, né? Retomando as suas atividades, as suas normalidades. Então, vamos para o outro trecho, né? Que esse trecho aqui eu achei maravilhoso, né? Porque Joana vem lembrar desse encontro com Jesus, encontro de Jesus, né, com o moço rico, né? E ela fala que se dispôs a segui-lo, reveste-se de extraordinário conteúdo contemporâneo. E daí nós gostaríamos de estarmos relembrando, né, aquele trecho que está lá no livro, né, da Dona Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, o Mancebo Rico, né, onde nós vamos ver lá, né, Dona Amélia falando que o jovem, aquele jovem, era um jovem, né, muito rico, que levava uma vida cheia de festas, festas constantes, oferecendo a ele prazer, e, embora muito rico, ele se sentia muito infeliz. Dona Amélia diz que faltava algo que ele desconhecia. Então, aquele jovem, ele tinha uma sede interior, uma sede de paz, ele vivia em melancolia, numa angústia, numa amargura sem fim. Lembra que Joana nos falou sobre isso, né? Porque a pessoa fica tão intoxicada com aquele orgulho, com aqueles bens, aquelas situações que oferecem de tudo para o seu prazer, mas, na verdade, cai numa monotonia muito, muito íntima, né? Do vazio interior. Então, esse jovem ele buscava as competições lá em Cesareia. Cesareia era uma cidade muito mundana, né? Uma cidade de prazeres mesmo, e ele havia conquistado nas corridas de biga, que ele gostava de fazer, conquistado muitos troféus. Mas ele não havia entendido, segundo o que Dona Amélia coloca, que aquelas corridas, aquelas competições vinha representar a fuga, né, dessa melancolia, dessa amargura que ele vivia mergulhado.
Então, aquele momento que ele se encontra com Jesus, a sua alma vibra de emoção. E aí a dona Amélia coloca, né, que ele tinha uma sensação de que conhecia Jesus. E aí, nesse instante, Jesus convida ele a segui-lo, né? Vai, vende tudo que tens, reparte as suas posses com os pobres, né? E terás um tesouro no céu. E diz: vem, segue-me. E aí, dentro da narrativa de Dona Amélia, interiormente, a alma daquele jovem gritava. Ele, na verdade, ele queria mesmo dizer: Senhor, eu quero ir contigo, eu quero te seguir. Mas tinha um empecilho, né? Ele diz para Jesus que ele pede, né, que se Jesus poderia aguardá-lo, ele primeiro teria que ir na competição que ele já estava inscrito, já estava preparando, né, que ele já ia participar, ia disputar lá em Israel os triunfos daqueles jogos, né, as corridas de bigas, que ele era um vencedor. E Jesus diz para ele: não, eu não posso esperar. O reino dos céus começa hoje para você, começa agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. E aí ele diz para Jesus: ah, Senhor, então eu vou aguardar outra ocasião, porque chegou o momento da competição, está no período, e eu me preparei tanto, eu contratei escravos que me prepararam fisicamente, eu comprei cavalos fortes, deixa que eu vá, Senhor. E Jesus insiste, né, com ele: renuncia e segue-me. Mas ele não conseguiu, né? E ele diz para Jesus que ele não tinha problema em dar o que ele possuía, dar o dinheiro que ele possuía, ouro que ele era possuidor, títulos, né? Ele daria tudo, mas ele tinha que ir nessa corrida. E Jesus diz para ele: nada disso, dá-me de ti próprio, dá-me de ti mesmo, e eu vou te oferecer aventura sem limite. Olha só o que Jesus ofereceu a ele em troca, né? E ele diz: não posso, Senhor, não posso seguir-te agora. Perdoe-me, perdoe-me se me amas. E saiu dali quase correndo, né? E como as riquezas a gente vê aí, né? Como os títulos, né? O poder, a fama, a vaidade, né? O orgulho, tudo isso que a gente colocou aí antes, nos escravizam, né? A fama, ele ia ter mais um título, né? E aí as competições começam, né? Abrem, chega o dia daquela corrida tão aguardada, aquelas bigas preparadas ali abrem a corrida, né? Com aqueles cavalos possantes, né? Os seus heróis no comando ali daquelas cordas guiando os cavalos, os gladiadores, enfim, todos prontos ali dão início àquela competição. E, naquele momento, só escuta o barulho dos chicotes, os cavalos saindo velozes, e a expectativa fica assim de forma geral. E o que ocorre segundos depois dessa saída? Uma manobra infeliz naquele carro onde estava aquele jovem guiando aqueles cavalos, e o que é visto é só um corpo que cai ali na arena, nesse momento despedaçado pelas patas velozes dos cavalos em disparadas. Então, aquele moço rico sente ali naquele instante as suas entranhas abertas, a respiração ofegante, o suor misturado com o sangue, e ele percebe, né, um silêncio na sua acústica mental, da sua alma, e ele sente que os escravos afastavam seu corpo, tirando da arena, e ele escuta aquela voz, ele tem a impressão de escutar uma voz, aquela voz, né, que ele conhecia,
e que ficou tão tocado. Renuncia-te a ti mesmo. Vem, segue-me. E nesse instante, Dona Amélia nos conta que 2 braços o recebem, né, na espiritualidade. Então, essa lição nós fizemos questão de trazer para vocês aqui, relembrando, através de Dona Amélia, porque é um caso, né, que nós temos muito para refletir. No caso aí, a vida mostrava, fazia os convites a esse jovem, né, a usufruir dos prazeres, porque era o convite maior que ele escutou ali, né, que ele atendeu, que era ir de encontro ao campeonato tão ansiado por ele. No entanto, Jesus o convidava para viajar para dentro de si, para se libertar de tudo aquilo que tirava a sua paz, que trazia a melancolia, que trazia a amargura. Mas essa não foi a oportunidade atendida, né? Ele preferiu encontrar Jesus de outra maneira. Então, a gente vê aí, né, o que nós falamos anteriormente, que as posses vêm trazer todo esse torpor na nossa mente, né? Quando Joana fala aqui, né, o encontro de Jesus com o jovem rico que se dispôs a segui-lo, reveste de um conteúdo contemporâneo aos nossos dias de hoje, né? Quantas coisas nos impedem, quantas amarras, quantas situações nos impedem de ouvir esse convite de Jesus, né? Depois eu vou, não é? Primeiro eu tenho que cuidar de todas essas situações que envolvem a minha vida agora, o meu trabalho, as viagens que programei, e tudo aquilo que nós sabemos que nós podemos fazer com o uso do dinheiro, né? Através do dinheiro, que é uma bênção, porque o mesmo dinheiro que promove os nossos prazeres fúteis, ele promove também a paz, ele aplaca a fome, ele ajuda as pessoas a se reerguerem, né? Porque é necessário, é importante, né? Mas nós temos que ficar atentos, não podemos estar distraídos. Então, aquele jovem, apesar de cumpridor das exigências, né, formais da sociedade e da religião, porque ele sabia de tudo aquilo que Jesus tinha dado como requisito básico, né, para seguir, que eram os mandamentos, conhecer a lei, ele conhecia, mas ele não tinha consciência do significado da sua encarnação, né, do objetivo da sua encarnação. E isso é muito importante, nós sabermos por que nós estamos encarnados, por que nós retornamos à vida física, né? Ele queria o reino, desfrutando os favores do mundo em forma de bens que facilitavam a caminhada faustosa, ou seja, revertia para ele em situações que davam prazer, que ofereciam alegria, né? Anelava por seguir Jesus, fruir da sua companhia, mas ele não queria fazer o esforço, a abnegação, né? Aquele trabalho íntimo, né? Então ele não queria contribuir com nada, ter mais sem despojar-se de algo que era o seu intento. Então, nós vamos parar por aqui, né? Aliás, tem mais um para fechar antes de terminar aqui, que a Joana ela faz várias pausas, né? Então, nós vamos deixar o restante desse capítulo para o nosso Lúcio Flávio, que vai, semana que vem, ele vai trazer para nós a conclusão desse capítulo. Então, o mestre conhecia aquele jovem com profundidade, né? E aí ele estabelece como requisito fundamental que ele fosse, vendesse tudo que possuía, desse aos pobres e o seguisse. E o que Jesus está falando? Desapega de todos os seus bens, desapega de tudo aquilo que te prende, que não te deixa fluir,
que não te deixa caminhar, né? E segue-me. Mas ele pensou que teria tempo para uma outra oportunidade, né? Por isso que Jesus disse: não, seu momento é agora. Então a gente não sabe, né? Quanto tempo nós vamos estar aqui, né, na Terra. Então nós temos que, a cada dia que nós nos vemos apegados a determinadas coisas, nós trabalharmos isso, né? Para nós não levarmos esses conflitos para o mundo espiritual, irmos só nós para continuar a nossa caminhada, né? Porque seria, né, um empecilho muito grande nós nos partirmos para o mundo espiritual presos às coisas materiais que pertencem a este mundo, né? E aí, lembrando ainda lá no Evangelho, a verdadeira propriedade. Vocês sabem o que diz lá o Evangelho? A verdadeira propriedade, né, são os sentimentos que nós trazemos, né, na nossa alma, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós oferecemos, né, de nós mesmos, aquilo que nós podemos oferecer ao outro em detrimento aos nossos sentimentos, né? A sabedoria, a inteligência aplicada, né, de forma bondosa em relação aos nossos irmãos de caminhada também. Então, é dito lá, né, nesse capítulo onde fala da verdadeira propriedade, né, que nós vamos, né, para o mundo espiritual, e ao chegar no mundo espiritual, que vai nos ser perguntados, né? Será que é pelos títulos, pelos campeonatos que nós participamos e pelos títulos que nós conquistamos, pelas graduações que nós fizemos e tivemos assim, né, grande importância dentro da sociedade? Então, o que será perguntado para nós, né? O que trouxestes? Essa vai ser a pergunta. O que trouxestes, né? E aí nós vamos, então, refletir sobre isso, porque o que nós podemos levar para o mundo espiritual é só aqueles bens que a traça e a ferrugem não pode destruir, né? Que é a bondade que nós fazemos aos outros, as amizades, as afeições sinceras que nós conquistamos, não é? O bem que nós desejamos ao outro, a dor que nós conseguimos aliviar, esse sentimento de gratidão do outro a nós, né? O bem que nós também sentimos em fazer esse bem, né? Então, são esses sentimentos. Quantas coisas, né, Patrícia, nós podemos estar refletindo com esse material que Joana nos traz, né? Então, nós vamos agora ler aqui o que vocês estão colocando aqui. A Glorinha está comentando aqui, né, a questão do moço rico, né? E ela diz: Jesus fica para os momentos de desespero, não é, Glória? Então, primeiro eu vou fazer aquilo que me dá prazer, mas eu não posso, eu programei essa viagem, tem 2 anos que eu estou juntando dinheiro, então eu tenho que ir, né? Eu não posso participar desse projeto agora, eu não posso fazer. A gente tem sempre um desculpismo, né? E aí, quantas vezes, né? Tem histórias aí assim, né? A pessoa junta dinheiro para viajar e vai, faz um esforço, um sacrifício, e às vezes um acidente acontece, a pessoa não retorna, retorna ao mundo espiritual. Então, são coisas para a gente pensar. Não que os bens materiais sejam coisas proibidas, que Deus não se agrada, nada disso. É nós sabermos utilizar para que aquilo não cause nenhum malefício, nenhum desequilíbrio a nós outros, né? É nós usarmos, como Joana disse, né? Sem reter, né? Utilizarmos sem reter. A Glória ainda coloca aqui: Jesus não são para serem lembrados somente no desespero, e mesmo assim, muitos
nem sequer disso se lembra. Pois é, a gente, por exemplo, estudar sobre Jesus, né? Eu sempre falo isso lá quando a gente está estudando com Dona Amélia, né? Porque falar de Jesus não é fácil. Nós estarmos numa tarde de domingo, né? Falando, estudando, refletindo sobre Jesus, aos olhos daqueles que estão com outros olhares na vida, é uma coisa muito assim, às vezes, poxa, mas você, dia de domingo, você não tem a família, ou eu prefiro um outro tipo de atividade, né? Tudo bem, a gente respeita, mas na hora do desespero, na hora da dor, na hora da situação aflitiva, a quem nós procuramos? A Jesus, né? A Jesus, é na porta dele, é no coração dele que nós vamos estar levando as nossas dores, levando as nossas lágrimas, né? Então, Jesus não é só para ser lembrado nos momentos de dor, é para ser também vivido nos momentos de lucidez, no momento em que nós estivermos felizes, né? Jesus não quis falar de muitas maneiras, né? Nos fala de muitas maneiras, por isso devemos ter ouvidos de ouvir. Isso mesmo, olhos de ver e ouvidos de ouvir, não é, Lina? Porque ele vem nos falando de muitas maneiras, né? E é isso mesmo, por isso que nós temos que ter esse cuidado em estarmos sempre trazendo Jesus para a nossa vida, né? Hoje, por exemplo, como é que Jesus se coloca diante da posse? A gente viu aí a lição do moço rico, que eu achei interessante trazermos para fixarmos bem o que Joana vem nos dizendo. Bom, isso mesmo, eu que agradeço a vocês, só gratidão mesmo, né, Glória? Porque essa oportunidade a todos nós, né, Patrícia? A todos nós. Joana fala de maneira séria, de maneira, né, muito objetiva, às vezes até severa, mas para que nós possamos realmente despertar, né? Atentar para esses conselhos. Bom, foi muito bom ter vocês aqui comigo nessa tarde de domingo, e vamos refletir durante a semana, né? Vamos fazer um exercício, eu vou me incluir também. Vamos fazer um exercício, né? A que tipo de posses, a que tipo de apego nós ainda detemos, né? E começar a refletir, né? Como é que eu fico sem determinado objeto, como é que eu fico sem determinada, imaginando que nós possamos estar, né? Fazendo esse exercício para estarmos no mundo espiritual. Vamos dizer que nós partimos semana que vem, hoje, daqui a pouco, né? Então, como é que nós vamos chegar ao mundo espiritual? Então, é um exercício, né? Que nós vamos fazendo para lidar com essas realidades que nós ainda estamos incluídos, né? Eu desejo um bom domingo para todos. Glória está avisando aqui que todos os dias, espera aí, deixa eu botar aqui para vocês verem. Todas as terças, quintas-feiras, às 19 horas, estudamos Caibar Schutel. Na próxima terça-feira, iniciaremos o Vida e Atos dos Apóstolos, um novo livro. Eu adoraria estar com vocês, mas nós temos aquele projeto, né? E 7h30, 7 horas a gente está lá. Então, sempre, às vezes, eu pego assim um pedacinho, né? Mas eu vou, mesmo assim, vale a pena. E vermos depois nas playlists aí, né? Que toda semana atualiza lá para nós. É só clicar naquele sininho que nós somos avisados, né? Então, meus amigos queridos, minhas amigas, acho que hoje é só amigas, né? Que possamos ter um restinho de domingo com muita paz, envolvidos aí pelo amor de Jesus, envolvidos pelo nosso desejo de aprender com Joana. E semana que vem nós teremos continuação
desse capítulo, né, com o Lúcio Flávio. Estamos todos aqui para ouvi-lo, para conversar, para estarmos também ajudando no chat, né, colocando as nossas reflexões, e que vocês possam sentir cada dia mais esse desejo, né, vocês como nós, né, de estarmos buscando melhorarmos a cada dia, sendo mais atentos, né, ao aconselhamento que os Espíritos nos dão. E vivendo o Evangelho de Jesus, que, como diz a Alcione, né, o Evangelho de Jesus é para ser conhecido, vivido, né, sentido e vivido, ou seja, vivenciado. Muitos beijos para você, obrigada, e fiquem com Deus, e até mais, se Deus quiser.